Sabe, geralmente, quando a gente pensa no fim de um grande conflito global, a imagem que vem logo na cabeça é meio que cena de cinema, né? Uhum, total. Aquela coisa bem formal. Exato, tipo generais sentados, assinando tratados naquelas mesas super luxuosas, uma caneta deslizando no papel para selar o destino de nações inteiras. É, um processo super limpo e burocrático. Pois é, mas quando a gente olha para o fim da Segunda Guerra Mundial no Pacífico, essa imagem diplomática é, assim, completamente ofuscada por um clarão no céu. Um clarão que mudou a história humana para sempre. Com certeza. Então, boas-vindas a quem acompanha a gente para mais um mergulho profundo na nossa pilha de fontes. E o tema de hoje é pesado, mas extremamente necessário. Muito necessário. Nós vamos falar sobre os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945. Isso aí, e a nossa missão aqui para quem está escutando não é só recapitular aquelas datas que todo mundo já cansou de ver nos livros de história da escola. Não mesmo, a gente vai bem além disso. A gente vai destrinchar artigos científicos, relatórios médicos da Cruz Vermelha, análises de arquitetura e até dissertações focadas nos diários dos sobreviventes. É um material bem denso e super detalhado. Sim. A gente quer entender a mecânica invisível de como um átomo destruiu cidades inteiras. Queremos entender o pesadelo médico e estrutural que veio depois. E as histórias de sobrevivência que são, nossa, inacreditáveis. Exatamente. Incluindo a jornada surreal de pessoas que cruzaram o oceano para recomeçar a vida e lutar por reconhecimento aqui mesmo no Brasil. Certo, vamos desvendar isso? Vamos lá. Para entrar de cabeça nessa análise, a gente precisa primeiro montar o cenário. O contexto de agosto de 45. Isso, o Japão já estava, assim, numa situação de colapso iminente, a máquina de guerra dele estava totalmente estagnada. Mas a rendição oficial não vinha, né? Não vinha. A rendição, que só foi assinada lá em setembro a bordo do navio USS Missouri, acabou sendo precipitada por uma força que, até aquele exato momento, era vista quase como ficção científica. A aniquilação nuclear na prática. Exato. E o que as análises científicas nas nossas fontes mostram é que a destruição daquelas cidades não foi só resultado de jogarem umas bombas grandes. Sim, lendo o material, a física do negócio me deixou chocado. Foram processos físicos completamente distintos e assustadoramente complexos. Pois é, a gente tem essa tendência de achar que eram duas bombas iguaizinhas, só jogadas em dias diferentes, mas a engenharia por trás mudou tudo. Totalmente. Elas eram armas diferentes, tanto quimicamente quanto na estrutura. Tecnologias que nem os próprios cientistas tinham 100% de certeza se iam funcionar direito. Isso. Vamos pegar Hiroshima primeiro, que foi atingida no dia 6 de agosto. A bomba apelidada de Little Boy. A famosa Little Boy. O elemento físsil ali era o urânio 235. E esse urânio é um isótopo altamente instável. Como se fosse uma mola esticada até o limite. Perfeito. Uma mola pronta para soltar com qualquer impacto. E a engenharia usava um mecanismo de pistola. Pistola? Como assim? Basicamente, dentro da bomba, você tinha um cano de arma de fogo. Um explosivo convencional disparava um cilindro de urânio contra um alvo de urânio na outra ponta. Ah, entendi. Quando essas duas massas colidiam em altíssima velocidade, elas formavam uma massa supercrítica. Espera, deixa eu tentar visualizar isso de um jeito mais palpável para quem está ouvindo. A bomba de Hiroshima, então, era tipo pegar duas peças de um quebra-cabeça de urânio, aí você coloca essas peças num tubo de metal e usa dinamite para esmagar uma contra a outra com uma violência absurda, certo? Isso mesmo. A batida gera a massa crítica e acende a faísca colossal. Destruiu 92% da cidade e matou cerca de 140 mil pessoas. Caramba, 92%. Mas aí a de Nagasaki, pelo que eu li, funcionava por implosão. Exatamente. A Fat Man, lançada em 9 de agosto, usava plutônio 239. E o método da pistola não rolava com o plutônio, né? Não, porque o plutônio é ainda mais reativo. Se tentassem atirar uma peça na outra, ele reagiria antes de encaixar direito. Gerando uma explosão falha. Exato. Então imagina o seguinte, em vez de atirar uma peça, a gente tem uma bola de neve feita de plutônio. Certo, uma bola de neve.
E os explosivos convencionais estão colados ao redor de toda a superfície dessa bola. Então, quando eles detonam, eles apertam essa bola de neve de todos os lados ao mesmo tempo. Isso, eles espremem o material de fora para dentro até ele colapsar sobre si mesmo. Uma engenharia de precisão absurda. Nossa, fazer dezenas de explosivos detonarem no mesmo microsegundo? Sem precedentes. E quando a reação acontece, entra em cena a equação de Einstein, E igual a mc². Uma fração minúscula de matéria virando uma quantidade insana de energia. Sim, para ter uma noção, a liberação dessa energia gerou ventos de 440 metros por segundo. Ventos supersônicos. E temperaturas de até 4.000 graus Celsius. Mas olha, o que é fascinante aqui é notar o paradoxo da letalidade entre as duas. Eu vi isso nos dados. A de Nagasaki era mais forte, né? Bem mais forte. 21 quilotons de TNT contra 16 da de Hiroshima. Mas a destruição foi menor em Nagasaki. Como que uma bomba mais potente, com um mecanismo de implosão super complexo, causa menos dano na infraestrutura? A resposta está puramente na geografia. O ambiente em que a arma explode importa muito. Ah, claro. O terreno. Hiroshima era uma planície plana, um terreno perfeito para a onda de choque varrer tudo sem resistência. A cidade tomou o soco de frente, sem defesa nenhuma. Exato. Já Nagasaki é um porto cercado por montanhas íngremes e vales profundos. A topografia serviu de escudo. As montanhas funcionaram tipo uma luva de beisebol, absorvendo o impacto. Perfeito. Absorveram e contiveram a expansão do calor e da pressão. Boa parte da cidade estava num vale vizinho e ficou protegida. A letalidade não depende só do núcleo da bomba. Depende do cenário também. Mas, se a geografia ajudou um pouco em Nagasaki, o mesmo não dá para dizer da infraestrutura médica de Hiroshima, que estava ali, exposta na planície. O colapso médico foi absoluto. O que nos leva para os relatórios da Cruz Vermelha que a gente analisou. Porque pensa bem, depois de um desastre, a primeira coisa que a galera faz é procurar socorro. Sim, é o instinto natural humano. Mas como que uma sociedade começa a tratar pacientes quando os próprios hospitais foram vaporizados? É um cenário aterrador. 85% dos médicos e enfermeiros em Hiroshima foram mortos ou gravemente feridos na hora. 85%? Quase todo mundo que poderia ajudar estava incapacitada. Sim, o Hospital da Cruz Vermelha até ficou com a fachada de pedra em pé, mas por dentro estava eviscerado. Laboratórios destruídos. Medicamentos viraram cinzas. Ou foram severamente contaminados. E sem sangue para transfusões, as mortes dispararam. Eu li que 600 dos primeiros 1.000 pacientes morreram muito rápido nos corredores improvisados. Pessoas chegando com queimaduras severas, sem anestesia. E os médicos ainda tinham que enfrentar um inimigo invisível, a radiação, sobre a qual o mundo quase nada sabia na época. O que nos leva àquela terrível chuva negra. Apenas 20 minutos depois da explosão. 20 minutos. E a mecânica dessa chuva negra é crucial para entender o pesadelo médico a longo prazo. Como ela se formou exatamente? Quando a cidade inteira queimou ao mesmo tempo, o calor extremo criou correntes de ar gigantescas subindo para o céu. Um pilar de fogo sugando tudo. Sugando fuligem, poeira e os isótopos radioativos da fissão. Lá no alto, isso encontrou ar frio, condensou e começou a chover de volta. Mas não era água limpa. Era aquele líquido espesso, oleoso, né? Escuro e extremamente radioativo. E as pessoas, morrendo de sede por causa do calor de 4.000 graus, abriam a boca para beber essa chuva. Nossa. Elas estavam engolindo radiação pura, sem fazer ideia. E aí a radiação passa a destruir o corpo por dentro. A radiação ionizante arranca elétrons dos átomos dos nossos tecidos. Literalmente estilhaçando o DNA, certo? Sim, quebrando as moléculas de DNA, o corpo tenta consertar, mas erra. E é assim que nascem as mutações, os cânceres. É de revirar o estômago. E lendo os dados de 2015 da Cruz Vermelha, a conclusão deles hoje é bizarra. Eles dizem que nenhum país do mundo tem infraestrutura para lidar com as consequências médicas de uma detonação nuclear, mesmo hoje. Ninguém está preparado. E o impacto não para, né?
Tem a questão da segunda geração. Exato. 70, 80 anos depois, os hospitais continuam atendendo sobreviventes por causa de leucemia, câncer de pulmão, de estômago. E os filhos dos sobreviventes também são monitorados direto. Porque a bomba atômica é uma arma que continua detonando em câmera lenta, década após década. É, o trauma físico e psicológico. Todo mês de agosto, o medo volta. Bom, mas se os corpos estavam despedaçados e contaminados, a estrutura urbana também está lá. Sim, não sobrou quase nada. O que nos leva para um processo super paradoxal. Como que você reconstrói uma cidade radioativa? É um desafio arquitetônico e logístico inimaginável. Ironicamente, a própria natureza deu um empurrãozinho trágico. Verdade, o lance do tufão, né? Isso. Em setembro de 45, o tufão Makurazaki atingiu a região. Foi um desastre brutal, matou mais gente que já estava desabrigada. Mas a chuva torrencial lavou a radiação para o mar. Lavou boa parte do solo radioativo da superfície. Isso permitiu que a reconstrução física começasse mais cedo. E aí o planejamento urbano teve que mudar de identidade. Hiroshima era uma cidade militar e precisava virar um símbolo pacífico. Nasce então o Parque Memorial da Paz, desenhado pelo arquiteto Kenzo Tange. Com aquelas avenidas largas, a cúpula da bomba atômica preservada como memorial. Tudo lindo. Mas, lendo as fontes, eu fiquei encafifado com uma coisa. O quê? É que parece uma narrativa perfeita demais, sabe? Essa coisa de reconstrução pacífica. Me soa como um cenário de teatro. Ah, entendi onde você quer chegar. Porque na frente das cortinas, você tem a beleza do Parque da Paz. Mas e nos bastidores? A reconstrução foi super elitista. E como foi? O governo focou totalmente na infraestrutura pública e em monumentos. A habitação ficou por conta da iniciativa privada. Ou seja, o Estado limpa o terreno, mas quem não tem dinheiro se vira. Se conectarmos isso a um contexto maior, a gente vê que desastres sempre afetam as classes mais baixas de forma desproporcional. E no Japão pós-guerra não foi diferente. Milhares de moradores pobres e de trabalhadores coreanos foram marginalizados. Eles foram forçados a construir barracos de madeira ilegais com sucata ali nas margens do rio Ota. O famoso distrito de Motomachi, que virou uma favela imensa. Sim, terras envenenadas, perigosas, propensas a incêndios. E essas pessoas viveram assim por décadas, até começarem a fazer prédios lá para os anos 70. A sobrevivência socioeconômica caiu inteiramente nas costas de quem já tinha perdido a família, a saúde e a casa. É uma ironia cruel. A cidade vira símbolo mundial da paz, mas seus moradores mais vulneráveis vivem na miséria ao lado dos monumentos. Pois é, e essa reconstrução da cidade, dos prédios, do asfalto, acaba nos levando à reconstrução final, que eu acho que é a mais difícil de todas. A reconstrução da alma humana. Exato. Como que essas pessoas, os chamados ibakushas, lidaram com esse novo mundo de preconceito e dor? Os relatos que a gente tem nas fontes são crus e dilacerantes. Tem a história do Sunao Tsuboi. Esse relato mexeu muito comigo. Ele era um estudante de 20 anos. Sim, ele teve queimaduras severas no corpo todo. E ele estava lá machucado e viu os caminhões do exército passando para fazer o resgate. Só que eles não estavam ajudando todo mundo. Não, a guerra não tinha acabado na cabeça deles. Eles só resgatavam homens jovens que ainda poderiam ser úteis para o esforço de guerra. Cara, ele relata que viu um soldado japonês chutar uma menina ferida para fora do veículo. É um horror cru. A desumanização completa. E tem também histórias que desafiam qualquer probabilidade, como a do Tsutomu Yamaguchi. Ah, o duplo sobrevivente. Essa história é bizarra. Ele é o único homem oficialmente reconhecido pelo governo por ter sobrevivido às 2 bombas. Ele estava em Hiroshima, a negócios, no dia 6, não é isso? Isso. A bomba explode, ele sobrevive com os tímpanos rompidos e os braços queimados. E o que ele faz? Pega um trem e volta para casa, em Nagasaki. Exato. No dia 9, ele está no escritório dele, todo enfaixado, tentando explicar para o chefe que uma única bomba tinha destruído uma cidade inteira. E o chefe não estava botando fé. Não acreditava. E no exato momento que ele estava lá discutindo com o chefe, o clarão da segunda bomba de plutônio ilumina a janela. É uma coisa de filme. Ele sobreviveu às 2 maiores explosões da história humana em 3 dias. Sim,
E viveu até quase os 94 anos. Mas a jornada pós-guerra para todos eles foi terrível. Havia muito preconceito no Japão. Sim, ninguém entendia a radiação direito, então rolava uma discriminação brutal. As pessoas tinham medo do contágio ou achavam que os ibakushas não iam conseguir trabalhar, que iam morrer logo. E aqui é que a coisa fica realmente interessante pra gente. Porque fugindo dessa fome e desse estigma de as pessoas questionarem quanto tempo eles iam durar, muitos vieram para o Brasil. Sim, foi uma migração muito significativa. Eles buscaram a paz e uma nova chance do outro lado do mundo. Pessoas que vieram para cá tentar plantar uma nova vida. E isso levanta uma questão importante, sabe? A imigração deles não foi só uma fuga, foi uma forma máxima de resistência. Como assim? Eles não aceitaram ser só vítimas passivas num jogo de xadrez geopolítico entre Estados Unidos, União Soviética, o Japão. Eles tomaram as rédeas dos seus destinos. Não ficaram só esperando o fim. Reconstruíram suas árvores genealógicas aqui no Brasil e, mais do que isso, eles se tornaram ativistas políticos gigantes. Ah, sim. Eles fundaram a Associação Ibakusha Brasil pela Paz. E não era só um grupo de apoio emocional. Eles lutaram politicamente mesmo estando longe. Eles pressionaram o governo japonês a reconhecer os sobreviventes que moravam no exterior para garantir assistência médica e direitos. Uma força impressionante. É o mesmo ativismo que o próprio Yamaguchi, o duplo sobrevivente, fez até o fim da vida contra as armas nucleares. E também a história da menina símbolo, a Sadako Sasaki, que teve leucemia anos depois e fez os origamis de cegonha no hospital. Todos eles transformaram a dor num apelo universal pelo desarmamento. Sensacional. Bom, a gente passou por muita coisa hoje. Então, o que tudo isso significa? É a grande pergunta para fechar o quebra-cabeça, né? Pois é. A gente começou desvendando a fissão de átomos de urânio e plutônio, a mecânica da coisa nas alturas. Vimos a destruição implacável das cidades, dos hospitais e da própria estrutura celular humana pela chuva negra. E o longo e justo processo de reconstrução das ruínas. Sim. Para terminar, aqui no Brasil, ouvindo os ecos dessa coragem de pessoas que simplesmente se recusaram a ser definidas pelas cicatrizes da guerra. Se a gente parar para pensar o que fica de mais denso dessa análise, é uma reflexão sobre o presente. Manda bala. Se os sobreviventes de uma das maiores atrocidades da história tiveram que lutar por décadas só para serem reconhecidos e tratados medicamente pelo próprio país, quanto da nossa cobiçada paz moderna é, na real, construída em cima do silêncio e do sofrimento não reconhecido daquelas pessoas que carregam as cicatrizes invisíveis dos piores conflitos humanos? Será que a verdadeira paz só existe mesmo quando a gente para de ignorar os feridos que a história tentou silenciar? Fica o questionamento.